já temos nos alegrado na presença do Senhor. Eu estou certo que os irmãos já sentiram a presença de Deus aqui nessa noite. Estamos muito felizes com isso, porque eu sempre gosto de dizer isso, que a melhor coisa é quando você vem à casa de Deus e sente a presença de Deus. Porque é duro você, às vezes, isso pode acontecer com alguém. Você trabalha, às vezes, a semana inteira e no domingo vem para a igreja e volta para casa sem sentir nada. Não é bom isso. Isso não é salutar para a nossa vida. Mas quando você vem à casa de Deus, depois de tantas tribulações aí, tribulações de todos os aspectos, né? No trânsito, no trabalho e tudo, mas você chega na casa de Deus e essa presença gloriosa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto que o Senhor está aqui. Glória a Deus. E hoje é um dia especial para a igreja do Senhor. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Hoje é um culto preparado especialmente para a igreja do Senhor, para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que estão com uma expectativa na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, porque os que não são lavados e remidos no sangue do Cordeiro não têm expectativa. Glória a Deus. Não têm esperança. Não têm uma visão do amanhã. Eles vivem o hoje. Alguns até chegam a dizer, não, o inferno é aqui nessa terra, isso aqui que é o sofrimento. Alguns chegam até a dizer, não tem céu, não tem isso, porque não tem esperança. Mas os lavados do sangue de Jesus têm uma esperança. O amanhã brilha como se fosse o hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E esse momento que nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor nos fala disto. É um momento de esperança para a igreja do Senhor, para renovar essa esperança que nós adquirimos um dia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos 7 ao 16. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a Santa Ceia, o culto da Santa Ceia, não é um culto como outro culto. Ele tem que ser, ele deve ser diferente na nossa vida. Infelizmente, por consequências de uma série de coisas, como a Bíblia diz, foi profetizado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, alguns já não consideram mais este culto de Santa Ceia como um culto diferente dos outros. Alguns até não fazem muita questão se não der para vir no culto de Santa Ceia. Mas os irmãos que são mais antigos na fé, não são os irmãos que são mais velhos, né? São mais antigos na fé, porque eu não sou tão velho e sou mais antigo na fé. Sabem o valor que os crentes antigos davam a este culto. Verdade. Podia faltar em tudo coisa, mas o culto de Santa Ceia era sagrado. A pessoa nem pensava em falar para ele não ir. Ele não dispensava tudo. Podia chegar com $1 milhão e falar, tá aqui $1 milhão para você, mas eu quero que você vá numa festa comigo. Não, hoje, Santa Ceia, e daqui a pouco eu tenho que estar lá. Aleluia! Esse era o crente. Esse deve ser, né, o nosso comportamento. Porque o culto de Santa Ceia, irmãos,
já foi falado aqui que é uma celebração. Mas não é só uma celebração, é o clímax da celebração da igreja. Aleluia. Este culto aqui, só de você vir para o culto de Santa Ceia, participar do culto de Santa Ceia, de você tomar a ceia, você já está se alimentando, você está sendo curado, você está sendo fortalecido, você está sendo renovado. É uma renovação. Glória a Deus. E eu já ouvi testemunhos de pessoas curadas de enfermidades porque tomou a ceia. Só comeu esse pedacinho de pão, que é um pão comum, que você, às vezes na sua casa você tem até um saco de pão lá, mas chega aqui, você come um pedacinho desse pão e você é curado de uma enfermidade. Glória a Deus. Você vai lá no mercado e compra aqueles garrafão de suco de uva, né? E tem lá, eu gosto, lá em casa nós temos. Não tem nada, você toma um copo ali e pronto, mas quando você toma esse pequenininho cálice, parece que não dá, alguns dizem que é tão pouco, não dá nem para sentir o gosto dele, né? Dá vontade de tomar mais. Mas só isso é suficiente, você recebe bênção da sua vida. Glória a Deus. Uma renovação, irmãos. Isso é a atuação do Espírito. Esse culto foi preparado para isso. Para o Espírito Santo trabalhar através dele na nossa vida. Aleluia. Nós lemos um texto aqui, esse texto aqui que foi relatado em todos os evangelhos, está relatado ele. Jesus preparando a transição da Páscoa, da celebração da Páscoa, para a celebração da ceia. Porque é esta celebração que o Espírito Santo iria usar e está usando para motivar a igreja, para sustentar a igreja, para unir a igreja, unir não somente uns com os outros, mas com Ele. Essa festa, esse culto, ele foi estabelecido com um propósito definido. Não foi só assim, não tem um culto só para vocês reunirem, não. Tem um propósito definido. E nós vimos aqui, quando foi para preparar esse evento aqui, Jesus preparou cuidadosamente. Eu estava meditando, irmãos, como que Deus trabalha com uma agenda perfeita, né? Perfeita. Jesus o tempo todo ali com os discípulos, 3 anos, quase 3 anos e meio ali com os discípulos, e comendo a Páscoa, e participando daquelas celebrações que eles tinham, que era comum, era costume deles, a Páscoa era celebrada sempre naquela data. E nos últimos dias de Jesus partir, já preparando para a sua partida, ele falou assim: não, mas não posso deixar de cumprir a agenda que está estabelecida. Ele mesmo disse que eu vim para fazer o que o Pai me mandou fazer. Glória a Deus. Então isso é parte da agenda. Então eu tenho que fazer essa transição para me deixar para eles aquilo que será a celebração máxima da igreja, a celebração máxima do povo de Deus e a celebração que o Espírito Santo Consolador vai usar para reavivar o meu povo para continuar na jornada até aquele dia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, este culto de Santa Ceia, se você já perdeu algum na sua vida, isso acontece comigo, já aconteceu também, mas é essencial na vida do crente. Não é só necessário, não, ele é essencial, ele não pode faltar. Não pode faltar. Porque uma coisa necessária, às vezes, nem tudo que você necessita você tem. Às vezes não tem condições de você ter tudo que você necessita. Nem tudo que você quer também, às vezes você tem. Mas tem coisa que é essencial, essa você tem que lutar por ela. Você tem que correr atrás e fazer tudo. Este culto, essa celebração é essencial. Nós queremos falar aqui um pouco desse texto que nós lemos. Observe no versículo 7 que diz aqui que importava sacrificar a Páscoa. Ou seja, era importante que fosse feita aquela celebração. Os irmãos sabem que a Páscoa era a celebração da libertação que o povo de Deus teve lá do Egito. Não foi fácil aquela libertação. Então nessa época que eles celebravam a Páscoa, eles relembravam a dificuldade que foi para ser liberto, o poder manifestado de Deus para libertá-los, a maneira que Deus trabalhou para libertá-los, a pessoa a quem Deus usou para libertá-los. Então muitas coisas eram ventiladas. Então cantavam louvores, e realizavam sacrifícios, e adoravam a Deus, e relembrando essa libertação. Lembravam o tanto que sofreram, o tanto que eles não tinham esperança. Irmãos, lembrem, a pessoa lá no Egito, é só você memorizar um pouquinho, pensar um escravo.